Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus por essa noite. Uma noite onde o Senhor segurou os céus aí, uma chuva forte caiu mais cedo, não foi? Em alguns bairros da cidade. Molhou na sua casa lá? Caiu água lá na sua casa? Nós vamos hoje ministrar a palavra do Senhor. É com certeza um tempo onde nós temos a oportunidade de ministrar e sermos ministrados. Claro que primeiro o Senhor ministrou o nosso coração. Essa palavra que vamos hoje aqui estar compartilhando com os amados. Eu teria a participação hoje de Levi, vai pregar comigo. Fez 20 anos agora, na última sexta-feira, meu filho Levi. Eu teria a participação dele lá no multimídia. Em breve estará pregando comigo aqui. Amém, amém, amém. Mateus capítulo 17 é o texto que nós vamos ler na versão NAA. É o texto que nós vamos hoje ministrar. Mateus capítulo 17, do verso 1 a seguir. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, fale aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Versículo 8. Então eles, levantando os olhos, não viram mais a ninguém, a não ser Jesus. Uma breve oração, feche os seus olhos. Amado Deus, te louvamos porque a tua palavra, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, e eu te peço, Espírito Santo, conforme a necessidade de cada coração e conforme aquilo que o Senhor já determinou para essa noite, faz uma obra poderosa através da tua palavra, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto de Mateus capítulo 17 é relatado um dos episódios mais importantes da vida e do ministério do Senhor Jesus. O evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, ele começa dizendo o seguinte, no versículo 1, o texto que nós lemos: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e os levou em particular a um alto monte. 6 dias depois. 6 dias depois do quê? O que aconteceu antes desses 6 dias? O que, de fato, o apóstolo está querendo aqui sinalizar que aconteceu 6 dias antes, mas agora ele está no presente. 6 dias depois ele está anunciando algo. O que aconteceu em Cesareia? Se você voltar comigo, eu vou narrar para vocês, claro, para que a gente possa remir o tempo aqui, mas se a gente voltar no capítulo 16 desse mesmo evangelho de Mateus, 16, verso 13 ao 20, Mateus vai estar dizendo o seguinte, ele vai estar dizendo que Jesus faz uma reunião com os apóstolos, e naquela reunião, Jesus faz uma pergunta para os apóstolos, para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito aí fora? E aí os apóstolos começam a dizer, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, ou então um dos profetas. Aí é quando Jesus direciona-se para os discípulos e pergunta, aquela pergunta categórica, forte, uma pergunta poderosa: e vocês, o que dizem que eu sou? E é quando Pedro, tomando a palavra, desta vez o Espírito Santo usando Pedro, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus faz um elogio
aquela revelação de Pedro, diz assim: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu que te revelou isso. E a partir daí Jesus começa a discursar em cima dessa revelação, a respeito de quê? Da sua missão. E na sua missão Jesus, claro, precisava falar do seu sofrimento e da sua morte, crucificação e ressurreição. Quando Jesus fala sobre morrer, sofrer, é quando Pedro agora, infelizmente, tomando a palavra, diz: longe de ti, Senhor, fazer isso. Agora Pedrão vacilou. Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Em outras versões diz assim: sai da minha frente, Satanás, porque você não sabe, não compreende as coisas de Deus, mas sim as dos homens. E aí Jesus começa aproveitando e diz: olha, aquele que quiser vir após mim e não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Agora vem o discurso da renúncia, porque Jesus fala da cruz que ele precisava tomar, a cruz que ele precisava enfrentar, mas ele também deixa claro: ei, eu tenho uma cruz, eu vou enfrentá-la, eu morro e ressuscito, mas aquele que quiser ser meu discípulo também vai ter que carregar a sua cruz. E nesse discurso, Jesus segue trilhando esse caminho, mas chega um momento, Jesus também fala a respeito de deixar a vida. Aquele que ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. Aí quando chega no versículo de número 28, desse capítulo 16, lembre que nós estamos 6 dias antes. Quando chega no verso 28, Jesus vai falar algo interessante, diz assim: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Queridos, é a partir de agora que vem o capítulo 17. O capítulo 17, verso 1, depois desses 6 dias dessa declaração de Jesus, Jesus pega 3 discípulos. Quantos discípulos? E qual foram os 3? Pedro e João, esses 3 discípulos. A partir daí, Jesus os convida a ter um prenúncio da vinda do seu reino. 6 dias depois de declarar, tem uns que estão aqui, tem alguns desses que estão entre vocês, que não vão ver a morte antes de ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Aí Jesus convida 3 para ter essa experiência de como seria a volta do Senhor. Queridos, Jesus se revela em glória, o texto que nós lemos. Ele sobe em um alto monte e a partir dali ele se revela em glória para esses 3 discípulos. Isso aponta para quê? Aponta para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Diz: o mesmo Senhor descerá do céu com voz de trombeta do arcanjo. Ele vem em glória para buscar a sua noiva. Amém, queridos? Amém. Mas o mesmo texto que nós lemos diz que Jesus se revela em glória, seu rosto brilha, suas roupas ficam reluzentes, mas aparecem 2 homens. Quem são esses 2 homens? Moisés e Elias. Jesus está se revelando em glória, os discípulos estão vendo aquela cena, é um prenúncio da vinda do reino. E aparece Moisés representando a lei, mas representando também os que morreram em Cristo, porque Moisés morreu. Mas aparece Elias também. Elias representa aqueles que serão o quê? Arrebatados, porque Elias não morreu, Elias foi o quê? Arrebatado. Os discípulos têm uma experiência poderosa ali no monte. É o rei transfigurado. É um prenúncio de que os que morrem em Cristo serão ressuscitados. E se o Senhor voltar e nós estivermos vivos ainda, nós seremos arrebatados, como nós cantamos aqui. Mas o que essa experiência no monte da transfiguração
ela pode, de alguma maneira, ser aplicada para as nossas vidas hoje. Afinal, até aqui, falamos um pouco de teologia, que tem uma parte profética. Cadê Murilo? Tem um profético aqui, Murilo gosta do profético. Mas aqui existe, talvez, algumas aplicações que se encaixam para a sua vida e para a minha, nessa experiência dos discípulos ali, também no monte. A primeira coisa que eu observo aqui, queridos, acompanhe comigo. A primeira coisa é que no capítulo 17, verso 1, Jesus chama Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, e os leva, em particular, a um alto monte. A primeira coisa que eu observo aqui é que existe um momento onde Deus nos chama para um particular com Ele. Diga, um particular com Deus. Em algum momento da vida, vai chegar uma hora aonde o Senhor vai chamar você para ter um particular com Ele. Talvez seja essa noite, ou talvez você já esteja vivendo um particular com Deus. E os discípulos são chamados, o texto vai dizer, e os tomou e os levou a um alto monte. É quando Deus resolve fazer algo na sua vida, distante de algumas pessoas. Onde é que estão os outros 9 apóstolos aqui? Ficaram lá embaixo. O interessante é que não há questionamento, nem dos 9 que ficam, nem daqueles 3 que são chamados. Para onde o Senhor está querendo nos levar? Para onde? O Senhor está nos chamando para que local? Não, existe aqui uma disposição em obedecer, em seguir e obedecer aquele chamado de Jesus. Os 9 ficam e os 3 são chamados a viver um particular com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, que existe coisas que Deus vai fazer na sua vida e não vai fazer na vida de outras pessoas. Não vai fazer nos seus familiares, vai fazer só na sua. Não vai fazer nos seus colegas de faculdade. Deus está fazendo um particular na sua vida. Eu olhando para o meu passado, queridos, da onde eu vim, das coisas que pratiquei, tive problema com drogas no passado, e às vezes eu tenho uma oportunidade de passar nos lugares que eu andei, e vejo algumas pessoas que andou comigo no passado, eu fico pensando, meu Deus, como o rumo da minha vida foi transformado. E eu pergunto, por que não aconteceu com ele também? Embora eu tenha evangelizado praticamente todos que andaram comigo no passado. Porque existem coisas que Deus quer fazer no particular, mas você precisa estar aberto para isso. Tem pessoas que até Deus chamou para um particular, mas foram resistentes a essa voz de Deus. Eu não vou subir, Senhor. Para que subir? O texto diz que o Senhor os levou. Quando o Senhor chama para um particular, Ele não disse vá, não, Ele disse eu vou com você nesse particular. E o monte não era um monte comum, era um monte alto. Diz o texto, os levou a um alto monte. Quem subiu a montanha aqui dos legendários sabe que subir montanha, quem já fez trilha aqui sabe. E Ele nos chama para subir. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Hoje você precisa entender que esse particular que Deus está te chamando, você precisa se abrir, porque Ele está com você. É uma subida, você precisará de esforço, precisará, mas a Bíblia diz que o mesmo Deus, diz o texto, o chamou e os levou. Fica mais fácil a gente pensar dessa forma, fica até mais leve, porque eu falo para algumas pessoas aqui que estão subindo uma montanha, eu falo para algumas pessoas aqui que estão vivendo um período da vida difícil,
estão subindo com dificuldade. Mas veja, entenda, se uma chamada de Deus para o teu particular com Ele, Ele mesmo vai se encarregar de renovar tuas forças e te dar a capacidade para que você possa subir a esse alto monte. Queridos, é em particular com Deus. Às vezes é doloroso, mas é um privilégio, porque lá em cima o Pai vai se revelar para você, aleluia. Lá em cima é que o Pai vai se revelar. A presença do Filho é real, mas lá em cima é que o Pai se revela. Essa experiência, ela não tem mais de um objetivo, essa experiência na montanha. A experiência na montanha, o único objetivo dessa experiência é revelar o Pai através do Filho. Porque a voz do Pai está no Filho. Jesus escolhe 3, diga 3. Desses 3, irmãos, o que eu mais fico assim, impressionado com a chamada de Jesus, o que mais me chama a atenção é Pedro. Sim, porque 6 dias antes, Pedro está dando um vacilo muito grande diante do Mestre. Primeiro, ele se dá muito bem, o Espírito Santo usa a vida de Pedro, e ele fala de quem é Jesus: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas quando Jesus traz um discurso de provas, de morte, de renúncia, aí Pedro vem, infelizmente, dar lugar a um pensamento que não é dele, e nem do Espírito Santo, é um pensamento das trevas, e quer impedir Jesus de subir a cruz. Jesus dá uma palavra dura. Agora imagina como é que estava a cabeça de Pedro, irmãos. 6 dias pensando: rapaz, Deus me usou, e o diabo também me usou? Como é isso? Eu sou usado por Deus ou usado pelo inimigo? O mestre me deu uma cacetada na frente de todo mundo. Primeiro me elogiou, depois disse: você agora está sendo usado pelas trevas, rapaz. Fique na sua aí. Vê se controla essa língua, Pedro. Aí Jesus faz questão de chamar não só Tiago e João, disse que Pedro, venha comigo. Eu lembro quando jogava futebol na minha adolescência, pré-adolescência, adolescência e início da juventude. Misericórdia, fiquei quase um videira sênior agora, né? Acabei um pouco, né? Tenho 46 anos. E eu me lembro que quando jogava futebol ali no campo da Estação Nova, era um dos lugares, né, que tinha uns times que alguns olheiros poderiam ir para ali, para dali a gente ser, talvez, enviado para jogar em Salvador e em outros estados. E a gente treinava no sábado de manhã, fazia aquele baba coletivo, o treino coletivo, físico e coletivo, para jogar no domingo. O momento de mais tensão, ou de mais alegria, na hora da escalação. Velho. O técnico dizia: senta todo mundo aí. Sabem que amanhã tem jogo, né? E amanhã o jogo é para definir a nossa classificação. Começa a escalação. Eu jogava de lateral direito. Lateral direito, que hoje mudou, né? O esquema tático. Goleiro, camisa 1, lateral direito, camisa 2. Então eu já sofria, né, logo no início. Eu disse: nem para você, né? Lá no final, o atacante, né, o 9. Aí jogava, que assim, escala assim, tá? Já dava o uniforme para você levar para casa e lavar. Não tinha muito recurso. Goleiro, você, pá. Lateral direito. E eu aqui. Tomara que seja eu. Mateus, pá. Escalado. Mas nem sempre eu fazia um bom treino. Às vezes eu tinha certeza que aquele dia não era para ser escalado. Eu tinha feito um jogo muito bom no passado, no jogo anterior, mas no treino eu estava mal. Você sabe que o técnico, ele observa tudo. Mas todas as vezes que eu fui escalado, sem achar que tinha capacidade de jogar, e eu valorizei aquela oportunidade de jogar melhor do que antes. Pedro
não tinha capacidade, humanamente falando, de viver uma experiência, e nem moral. Mas Jesus escalou Pedro. Você errou, Pedro, mas eu quero você vivendo uma experiência comigo. Eu falo para algumas pessoas, talvez aqui, que pela impulsividade, pela fraqueza da carne, tenha dado lugar e errado e pecado contra o Senhor, como Pedro. Mas esse particular de Deus, Ele escolhe pessoas improváveis, como diz o pastor Lucas aqui em um sermão que ele pregou, os improváveis. Talvez você diga assim: eu, Senhor, eu estou sendo escalado para viver esse particular contigo? Sim, Ele escolheu você, para que você viva um momento de subida com Ele, e para que o Pai revele para você coisas que você até hoje não conseguiu viver, nem experimentar. A segunda coisa que me chama a atenção aqui, queridos, é a voz de Deus. Diga: a voz de Deus. A voz de Deus. Verso 6 diz assim: ao ouvirem aquela voz, eles caíram de bruços. Os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. A voz do Senhor não é comum. A voz do Senhor, ela provoca um impacto na gente. Ela provoca um impacto. E algumas pessoas estão sendo impactadas aqui por essa voz de Deus há um tempo já. Há um tempo essa voz está impactando você. Hoje Deus está mais uma vez impactando a sua vida. Porque é um processo. O salmista Davi, no Salmo 29, ele fala a respeito da voz de Deus. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é majestosa. Ele chega a dizer: a voz do Senhor são como chamas de fogo. E quando chega no verso 5, ele diz: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Que voz é essa? E por que a Bíblia usa o cedro do Líbano como um exemplo que só a voz de Deus pode despedaçar e quebrar? O cedro do Líbano era uma árvore gigantesca, porém a profundidade dela também é muito grande. E o cedro do Líbano, ele é colocado na Bíblia como algo a se admirar, algo que você olha e diz: que árvore grande, forte. Se você estudar sobre o cedro do Líbano, você vai descobrir que o próprio cedro do Líbano, ele produz uma cera para curar as partes da árvore que estão com feridas. E quando o cedro do Líbano é cortado, diz os especialistas, e quando ele começa a reagir àquele corte, primeiro ele se cura por dentro. Olha que interessante. A voz do Senhor derruba os cedros do Líbano. A voz do Senhor despedaça. E o texto de Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano também crescerá. Às vezes nós estamos como um cedro, já chegamos a um patamar e achamos que é só até aqui, ou que não se precisa de mais nada. O cedro do Líbano, admirado, forte, capacitado, quem derrubará? O cedro do Líbano. A voz do Senhor derruba, a voz do Senhor quebra.
O que é que a voz do Senhor faz aqui no texto que nós lemos? Coloca os discípulos na posição que eles precisam estar, no lugar correto. Diz que eles caem de bruços. Aqui é quando a nossa autossuficiência é quebrada. Porque às vezes nós estamos que nem Pedro, viu? Olha para cá. Falando, eu vou construir tendas. Senhor, se o Senhor quiser. Senhor, se o Senhor, eu quero. Eu faço uma para o Senhor, eu faço uma para Moisés, eu faço uma para Elias. De repente vem a voz de Deus: para! Não é para fazer nada, é para ouvir a voz do meu filho. Tem gente lutando, fazendo, tentando mudar marido, tentando mudar mulher, tentando mudar filho. Quem vai mudar é a voz do Filho de Deus. Tem gente tentando mudar até o patrão. Não, eu vou mudar esse patrão. Eu vou matar ele na unha. Em nome do Senhor. Misericórdia, aí também não. A voz de Deus nos coloca no lugar correto. Que lugar é esse? Diga: dependência total. Dependência total. Agora você precisa dar lugar para alguém que está conduzindo. Ei, eu não vou mais falar assim, Senhor, já entendi o recado. Conduz a minha vida através da voz do teu filho. Quer ver uma coisa que a gente luta, todo ser humano tem essa dificuldade, é de deixar alguém tomar as rédeas, é de deixar alguém nos conduzir. Recentemente eu precisei pegar um Uber moto, porque a minha moto tinha quebrado, eu deixei na autorizada, contei aqui no final do ano. Eu nunca tinha pego um Uber, até o aplicativo eu não tinha, que vergonha. Aí baixei o aplicativo, pedi o Uber, eu falei: não vou de carro não, eu gosto de moto, eu vou de moto. Só que agora, eu não estava conduzindo a moto, eu era um garupa. Pastor Niles, que situação. Eu acho que me converti de novo naquele dia. Porque o cara, ele botou: pronto, a rota mais fácil é pela pista. Eu disse: pela pista, meu irmão? É pelo contorno. Você vai passar pelo Feira Deste, rapaz, tem uns buracos. Comecei a olhar, lá tem uns buracos. Ele: rapaz, fique tranquilo, rapaz. Tenho experiência aqui. Quanto mais eu falava, o cara conversava comigo, e em alta velocidade, com uma mão só. E eu faço isso conduzindo a moto. E quem está comigo tem que passar por isso. Eu agora estava vivendo o que eu faço as pessoas fazerem comigo, passarem comigo. Alfredão, quando o cara pegou aquela pista, eu disse: Senhor, ô Senhor, tenho mulher e filho, tenho meta para bater esse mês, Senhor. Pai, eu estou numa comunidade tão linda, pai, não quero funeral agora. Aí comecei a falar com o cara: tu sabe que tem um buraco lá na frente? Ele: rapaz, já tamparam os buracos. Eu disse: tamparam o quê, rapaz? E eu aqui na moto, só faltou segurar na cintura, Cláudio. Pegou pesado, tem que desfrutar o caminho. Não dava não, irmão. Quando chegou em casa, irmão, minhas pernas estavam assim. Não falei nada para Isis e para Levi, claro, né? Cheguei, passando mal. Eu disse: Senhor da glória, que é isso? Como é difícil deixar alguém conduzir. Como é difícil. A gente quer conduzir a vida da gente, a gente quer falar, a gente quer fazer, quer construir tendas, quer fazer um monte de coisa. E às vezes é justamente essa palavra que nós não precisamos ouvir. Ei! Escutem o Filho. A voz de Deus através dele é a minha voz agora. Aleluia. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Se renda a essa voz. Se renda a essa voz poderosa, como diz o salmista no Salmo 29. Terceira coisa que eu observo nesse texto, nessa experiência da transfiguração, é o toque
de Jesus. Verso 7 diz: Jesus aproximou-se e tocou neles. Aqui está algo precioso, queridos. Porque o mesmo Deus que a voz derruba é o Cristo que toca e levanta. O mesmo Deus que derruba a gente, com a voz dele, para, desce, quebra a gente. Esses dias, eu saí daqui quebrado. Teve uma macro, foi um domingo, desses que o pastor Niles pregou, que teve uma coisa no final que vocês não vão acreditar. Eu compartilhei isso com o meu filho, com o Levi. E foi a pessoa que estava próxima na hora. Eu falei: filho, Deus me deu um cascudo. Disse: como assim, meu pai? Tomei uma cacetadinha, me quebrou. Eu tenho uma empresa, sou representante comercial, mas eu sou PJ. Você sabe qual foi a palavra? Você não chamou Deus para ser sócio da sua empresa. Vocês lembram? Foi no domingo ou foi numa quinta? Só sei que você sai daqui quebrado. Eu disse: Senhor, eu não orei por ninguém nesse dia, não botei a mão na cabeça de ninguém, eu botei foi na minha mesmo. Disse: Senhor, me perdoe. Aí eu falei: mas a minha empresa é Ireli, individual. O Hélio tu conhece, claro, quem é que empresário sabe. E é justamente aí. Você acha que vai topar sozinho essa empresa? Eu sou o teu sócio nessa empresa. Senhor, eu te convido, fica aqui, ó, de papel passado a partir de agora. Quebrou, irmão. Isso é o quê? É voz de Deus. Para muitos aqui passou desapercebido. Tem coisas que eu estou falando aqui, que a espada vai cortar em um e corta em outro, a gente não sabe como é que funciona, mas é voz de Deus. Ela vai lá e quebra você. A dificuldade de pedir perdão para a esposa. Esses dias minha esposa pediu para comprar algo. Eu saí, corri, comprei algumas coisas e não comprei aquilo que ela me pediu. Não dei risada não, Lucas? O que aconteceu contigo? Rapaz, não! Graças a Deus que nós somos ministrados a dar lugar ao Espírito. E aí eu percebi, eu falei: ei, não comprei, amor. Mas era algo que ela precisava para aquele momento, para aquele dia. Eu falei: eu pensei que você não ia usar agora. Ela fez assim. E quando ela fez assim, o Espírito Santo pegou ela, graças a Deus, né? Eu montei na moto e assim, tá bom. Aí saí. Quando foi de tarde, mas eu trabalhei assim, quebrado. Ou coisa ruim é ter problema em casa, irmãos. Tá com alguém lá. Aí eu saí. Trabalhei, quando foi de tarde, eu precisei sair com ela. Aí saímos de moto. O Espírito Santo falou comigo: é a hora. Parou o semáforo, aquele semáforo que demora que só, eu controlo. O Espírito Santo: é agora. Peça perdão a ela aí na moto. Eu peguei na perninha dela aqui na moto, com medo, claro, né? Eu falei: amor, me perdoa. Você queria os legumes naquela hora? Eu falei: eu quero. Você queria os legumes naquela hora e eu pensei que não era para aquele momento. Era para eu ter me esforçado, não era, amor? Ela disse: tudo bem. Essa voz, ela quebra de forma individual, tá? Essa voz está quebrando você aí. Está consertando. E vai gerar uma cera, como nós entendemos ali no cedro do Líbano, para cura. Dificuldade de pedir perdão. Essa voz nos coloca no lugar correto. Jesus vem, toca, se aproxima. Mas nós só seremos tocados de forma mais intensa pelo Senhor se nos rendermos primeiro lá à voz do Pai. Então Jesus vem, e ele não fala de longe, ele fala de perto. Escute isso aqui. O texto diz: Jesus aproximou-se, Jesus chegou perto. Jesus não está longe, ele está perto. Ele toca, ele levanta, ele gera confiança,
E ele diz: não tenham medo, porque o medo paralisa, mas a presença de Jesus restaura os nossos corações para continuar. Queridos, esse toque de Jesus ministra na vida dos discípulos, porque a partir de agora, o que nós precisamos é entender que a voz do Pai nos quebra, mas o toque do Filho vem para te levantar. Quarto e último ponto, estou acabando. Jesus é suficiente. Verso 8 diz: então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Aqui existe uma perspectiva espiritual, porque quando nós olhamos para as circunstâncias, nós vemos medo. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos erros. Quando a gente olha para o futuro, existem incertezas. Mas quando você levanta os olhos, você vê aquele que é suficiente. E eles não viram mais a ninguém a não ser Jesus. Nossa visão, se é para o futuro, tem certezas. Quando a gente olha para tantas coisas, essas coisas tentam nos paralisar. Mas quando nós levantamos os olhos, agora você vê aquele que é suficiente. O que acontece aqui agora? Eles não veem mais Elias, eles não veem mais Moisés. Eles levantam os olhos, Moisés desaparece, Elias desaparece. Porque a experiência passa, mas o Cristo permanece. Talvez você nem se lembre de algumas coisas que aconteceram na sua vida, que Deus falou com você, do momento, do local, mas quando é Cristo que fala, fica marcado. Talvez a gente nem se lembre amanhã, Erivelton, das músicas que cantamos hoje. E não pergunta para algumas pessoas aqui não, senão a gente vai ter problema. Irmão, qual foi a música de ontem? Esquece, a gente esquece das músicas. Roupa! Qual foi a cor da roupa que você estava usando? Você estava usando domingo passado. Não lembra. Mas domingo passado nós tivemos uma experiência aqui com o Cristo. Nós vamos esquecer dessas coisas temporais, mas o que é eterno fica. Talvez você nem se lembre que fui eu que preguei essa palavra. Em algum momento da sua vida você nem se lembra, você vai se lembrar de quê? Da voz do Filho. A experiência vai passar, Moisés vai embora, Elias vai embora, mas o Cristo tem que permanecer. E por que ele permanece? Porque esse é justamente a intenção de Deus. Que a experiência não substitua o relacionamento com Jesus. Esses dias eu estava em uma farmácia, minha vida é nas farmácias. Eu já estava saindo, uma pessoa encontrou comigo e falou: Pastor Mateus. Eu disse: meu Deus, quem é? Era uma pessoa que não me via há alguns anos. Disse assim: que coisa boa lhe encontrar. Congregamos juntos, né? Muitos anos atrás. Ela disse: nunca vou esquecer daquele tempo da rede juvenil. Eu disse: ai. Vem as experiências. Era bom demais, né? Falava assim comigo, eu disse: E ela começou a falar: mas não volta mais, né, pastor? Eu disse: não volta. Eu disse, aí eu fui trazer ela para o agora. Eu disse: e como é que você está? Você sempre foi uma boa terra. Uma pessoa que, quando o coração
está sempre aberto para aquilo que Deus ministra. Ela disse: está tudo bem. Ei! Quando ela disse: está tudo bem, eu disse: que bom. Ela disse: não está não, é mentira. E começou a chorar. Eu disse: agora virou culto. O povo na farmácia me olhando, essa mulher chorando na minha frente. Eu disse: Senhor da glória, foi o que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. E aí começou a relatar de como é que estava a situação, as experiências vividas, querendo tomar o lugar de um relacionamento com Jesus. Eu disse: vive esse momento, que ela contou um pouco da história dela, está passando uma grande batalha. Eu disse: você tem que viver esse momento agora, com Jesus. As experiências passam, mas o Senhor está nos chamando para um relacionamento com Ele diário. Porque agora é você com Cristo, Cristo e você, meu irmão. É levantar os olhos e dizer assim: eu tenho o que é suficiente, eu tenho a Cristo, aleluia. É dizer com a vida: Cristo me basta. Vou repetir. É dizer com a vida: Cristo me basta. É estar satisfeito com Jesus, aleluia. É estar satisfeito com Ele. Esse é o nível que o Senhor está nos chamando, queridos. Você teve experiências com tantos Moisés na sua vida, tantos Elias. Fala a verdade, eu também, meu irmão. Mas já passaram. Agora é um tempo de viver com o Filho, com aquele que é eterno. A voz do Filho ecoa, a voz do Filho é poderosa, aleluia. Eu vou chamar a banda para subir aqui. E vou pedir para você não sair agora, não ir para o banheiro. E aguenta um pouquinho sem beber água. É possível viver uma vida aonde a voz do Filho é uma realidade todos os dias. Feche os seus olhos. Viver um particular com Deus não é fácil, mas se Ele nos chama, Ele nos toma e nos leva. A voz nos quebra e nos coloca no lugar adequado, de total dependência do Senhor. Não faço ideia do eco da voz do Espírito Santo nessa noite. Mas hoje, eu vou dizer o que queima no meu coração. É que nós já temos o que é necessário. Nós já temos o que é suficiente, é Jesus. Diga somente. Feche os seus olhos e diga somente. Jesus é suficiente. E agora vai ser um particular, você e Deus aí, tá? Porque tem coisas que você não consegue falar para ninguém, porque é um particular com Deus. Você vai cantar ou vai ouvir essa canção, mas sempre de olhos fechados.